Oi, pessoal! Nesta aula falaremos sobre o mecanismo de tradução de endereços chamado de segmentação. A segmentação, ela vai generalizar aquele conceito de registrador base e registrador limite. Ao invés de um processo ter um único par de registradores, base e limite, ele vai ter vários pares. Então, um segmento vai representar cada um desses pares. Isso vai ficar mais claro mais adiante, mas o espaço de endereçamento do processo é formado por vários segmentos. Então, o espaço de endereçamento do processo, ele tem vários segmentos que são contíguos na memória. Então, um segmento é uma fatia contígua do espaço de endereçamento. Ao invés de todo o espaço de endereçamento do processo ser contíguo, como no caso dos registradores base e limite, agora, como eu tenho vários pares de registrador base e limite, eu tenho vários segmentos para aquele processo. Eu tenho várias fatias contíguas do meu espaço de endereçamento. E cada quantia tem um tamanho específico, como já era o caso da técnica de registrador base e registrador limite. Então, aqui no exemplo, eu tenho dois processos, processo A e processo B, cada um com seu espaço de endereçamento. O processo A tem o segmento A1 e o segmento A2. O processo B tem o segmento B1 e o segmento B2. Ou seja, o espaço de endereçamento ele agora é dividido em pedaços. E esses pedaços é o que vamos chamar de segmento. E aí, na memória física, o segmento A1 não precisa estar contíguo ao segmento A2. Apesar de na memória virtual, lá, o processo A enxergar o espaço A2 logo depois do espaço A1, isso não é uma exigência na memória física. Por quê? Porque os endereços vão ser traduzidos. Então, eu consigo espalhar o meu processo pela memória física. Então, a gente pode olhar, por exemplo, esse segmento A1, ele tem uma base, a gente vai chamar de base A1, e tem um tamanho, que é o limite A1. Então, é a mesma técnica de antes, do registrador base e limite. Só que agora, cada processo vai ter vários pares de base e limite. Então, como por exemplo aqui, o processo A tem outro segmento, que é o A2, ele tem a base A2 e o limite A2. Esse aqui é um exemplo da técnica que a gente viu anteriormente, que a gente tinha um registrador base e um registrador limite. Ou seja, a gente tinha só um par desses registradores. O endereço virtual era somado com o registrador base, que gerava o endereço físico. E esse endereço virtual era verificado com o registrador limite para verificar se o processo não estava excedendo o seu espaço de endereçamento. Agora vamos generalizar esse mecanismo com a técnica de segmentação. Na segmentação, a gente pode ver esse exemplo de um processo que tem dois segmentos. Então ele vai ter dois registradores base, como vocês podem ver aí em cima, e dois registradores de limite, como vocês podem ver aí embaixo. Então, tem endereço virtual, que é somado ou ao registrador base 2 ou ao registrador base 1, e o limite é verificado também, ou o limite 1 ou o limite 2. Isso vai depender do segmento que aquele processo quer acessar. Como vocês podem ver, na memória física, ele tem ali dois segmentos que eles estão em regiões não necessariamente que são contíguas entre eles. Tem a base 1, que está numa posição, tem a base 2, que está em uma outra posição, mas tem, por exemplo, um espaço livre entre eles. Bom, como que eu sei se eu vou acessar a base 2 ou a base 1? Se eu vou acessar o limite 1 ou o limite 2? Para saber isso, tem que ter algum seletor
que se baseia no endereço virtual. A partir desse endereço virtual, tem que ser feita alguma seleção para saber qual registrador escolher, porque agora eu tenho mais de um registrador base e mais de um registrador limite. É fácil notar que o próprio endereço virtual pode ser usado para selecionar o segmento. Então, por exemplo, esse endereço virtual de número 4200. Vamos representar esse número na sua forma binária. Então, é o que está mostrando aí na tela. A gente pode usar o prefixo desse endereço como o seletor de segmento. Então, alguma arquitetura pode definir que os 2 primeiros bits são para representar o segmento, e aí, assim, a gente consegue, na CPU, saber a qual segmento que o endereço virtual está se referindo. Então, por exemplo, se com essa arquitetura a gente tivesse no nosso sistema operacional 2 processos, a gente ia ter algo desse tipo aqui. O processo A com 4 pares de registrador base e limite e o processo B com 4 pares de registradores base e limite. E cada processo vai ter os seus valores específicos de registradores base e de registradores limite. E esses valores dos registradores vão fazer parte do seu contexto. Então, quando tem uma troca de contexto, o sistema operacional tem que carregar na CPU todos os seus registradores base e limite, ou a informação que vai levar aos registradores base e limite, como é o caso de algumas arquiteturas. Então, isso aí, só repetindo o que eu já falei, que o conjunto das bases e dos limites de cada processo faz parte do seu contexto, que vai ser carregado na CPU quando ele começar a executar. Então, voltando ao nosso exemplo, os primeiros bits representavam o segmento e os outros bits representam o deslocamento nesse segmento. Essa que é a ideia de você usar o endereço virtual para selecionar o segmento. Esse é um tipo de solução explícita para segmento. Por quê? Eu no próprio endereço virtual ou na própria instrução eu especifico qual segmento eu estou usando. Nesse caso, os 2 primeiros bits, eu na verdade estou selecionando o segmento. Esse é o caso explícito. A gente vai ver mais adiante o exemplo de um caso implícito. Esse deslocamento também é chamado pelo seu nome em inglês de offset. No livro está como offset, e em vários lugares da literatura eles chamam de offset. Mesmo a literatura em português às vezes chama de offset. Aqui, só voltando à nossa figura anterior, que o endereço virtual ele é utilizado para selecionar o segmento. Então, com aqueles primeiros bits, a gente seleciona os registradores base e limite, referente àquele segmento, e o offset, que é somado à base. Não é o endereço virtual inteiro, é o offset, que é o deslocamento dentro daquele segmento. Algo interessante com os segmentos é que eles podem também ter informação de acesso. Eu posso, por exemplo, dizer que um segmento só tem acesso à leitura. O outro segmento pode ter leitura e escrita. O outro segmento ele contém as instruções que podem ser executadas. Então, eu posso, além de ter o registrador base, registrador limite, eu ter informação de acesso que é relacionada àqueles segmentos. E, por exemplo, quando o processo ele tenta fazer algum acesso que não é permitido naquele segmento, por exemplo, um processo tenta inscrever num segmento somente leitura, gera-se uma exceção, e aí o kernel pode tratar essa exceção. Então, um possível uso
de segmento é você pegar aquelas partes do espaço de endereçamento do processo, o código, os dados, o heap e a pilha do usuário, e dizer que cada um deles é um segmento. Então, por exemplo, o segmento de código pode ser somente leitura, com permissão de execução. E aí, se o processo ele tentar escrever no segmento de código, vai gerar uma exceção. Então, você está protegendo o próprio processo dele mesmo, porque o código não é para ser alterado. Se por algum motivo, por algum erro de programação, ele for alterado, como o segmento do código é somente leitura, vai gerar uma exceção e o kernel vai tratar essa exceção de alguma forma. E também, os segmentos heap e pilha do usuário, eles podem ser dimensionados de forma dinâmica. Então, dinamicamente, o sistema operacional pode ir alterando o valor dos registradores de limite para deixar o heap maior ou menor, uma pilha de usuário maior ou menor. Claro, a pilha de usuário ela cresce conforme eu vou chamando mais funções aninhadas, por exemplo. Não faz sentido o sistema operacional ele só crescer a pilha de usuário quando uma função é chamada, porque isso vai gerar muitas operações, às vezes até de movimentação da memória, que podem ser custosas. Mas o sistema operacional pode dar um certo valor para a pilha de usuário, pode dar um certo limite para a pilha de usuário. Se ele detectar que aquele limite está ficando pequeno, ele vai aumentando o limite. Ou, se ele detectar que aquele limite está ficando muito folgado, ele vai diminuindo o limite. Isso pode ser feito com a segmentação. Com o registrador base limite, a gente podia fazer também isso. A gente podia redimensionar o espaço de endereçamento do processo. Só que a gente tinha que redimensionar como um todo. Aqui não. A gente pode redimensionar cada segmento, de acordo com a necessidade de cada segmento, de acordo com a necessidade do heap, de acordo com a necessidade da pilha do usuário, e assim sucessivamente. Essa figura mostra um outro exemplo de uso da segmentação. Nesse exemplo, o processo A e o processo B, eles compartilham uma mesma região de memória. Então, para o processo A, o segmento S1 ele é acessado de alguma forma pelo seu endereço virtual. Ele tem alguma faixa de endereço virtual que pode ser completamente diferente do processo B. O segmento S1 pode ter uma outra faixa de endereçamento virtual. Como a gente pode ver aí, né? O segmento S1 ele está mais para o início do processo A, e no processo B, o segmento S1 está mais para o fim. Só que esse segmento aí do processo A e do processo B está na mesma região da memória física. Para que isso pode ser usado, por exemplo? Tem uma biblioteca que vários processos usam. Eu não preciso ter uma cópia dessa biblioteca em cada espaço de endereçamento de cada processo. Eu posso ter um segmento na minha memória física que tem essa biblioteca e os processos eles usam esse segmento. E aí, como a gente pode ver nessa figura, o segmento S1, por exemplo, está sendo compartilhado pelo processo A e pelo processo B. Para ter proteção, eu digo que esse segmento é de leitura e execução, ou seja, nenhum processo pode escrever nesse segmento. Com isso, eles podem compartilhar o código da biblioteca de forma segura. Então, a segmentação ela permite esse compartilhamento, porque agora eu tenho vários pares base limite. Eu posso usar um desses pares para compartilhar as bibliotecas, por exemplo. A segmentação pode ser usada também se o processo A quiser se comunicar com o processo B. Aí eles podem compartilhar um segmento que permita também a escrita, e aí, com isso, um escreve na região da memória e outro pode ler dessa região. Com isso, eles podem se comunicar. Então, a segmentação ela permite
que a gente compartilhe regiões de memória, e aí com isso a gente consegue ter a comunicação entre processos, conseguem fazer o compartilhamento de bibliotecas e diversas outras funcionalidades. Aqui só uma visão bem simplificada de como esse compartilhamento podia ser feito. O processo A tem um par base-limite, e nesse par vai ter o valor da base de S1 e do limite de S1. E esse segmento vai ser de leitura e de execução, porque nesse caso que a gente mostrou, é um compartilhamento de biblioteca. O processo B, ele possui o mesmo valor da base de S1, já que é o endereço físico mesmo de S1 e o mesmo valor de limite, já que é o limite físico de S1 de fato, e também com permissão de leitura e execução. É importante notar que esses valores são iguais, porque a base e o limite são referentes à memória física. É importante notar também que o processo A não conhece esses valores de base e limite e o processo B não conhece esses valores de base e limite também. Eles não conhecem valores físicos, eles só têm acesso a valores virtuais. O contexto do processo, que contém, entre outras coisas, os registradores base e limite, o contexto é armazenado na pilha de kernel do processo. É aquela pilha que o processo não tem acesso. Então, ele não vai ter acesso a esses valores, mas eles vão ser usados na tradução do endereço virtual para o endereço físico. E quem vai fazer essa tradução é a MMU, como a gente já falou na aula anterior. Então, só um exemplo aqui, o processo A e o processo B, eles usam o segmento S1, mas, por exemplo, uma determinada posição do processo A no segmento S1 pode ser referenciada por ele no endereço 1000. E essa mesma posição pode ser referenciada no processo B pelo endereço 3000. Por quê? Porque são endereços virtuais. Quando for feita a tradução, essas duas posições podem ser mapeadas numa mesma posição física. Mas para o processo, isso é independente, porque é um endereço virtual. Essa que é a ideia, então, da segmentação. É o mesmo caso da tradução por registrador base limite. O endereço virtual ele é usado para construir o endereço físico, mas ele é completamente diferente do endereço físico, claro. Como eu já mencionei, não adianta só o sistema operacional fornecer suporte à segmentação. A CPU tem que também auxiliar na segmentação. Então, as arquiteturas de CPU têm registradores específicos para armazenar os valores de base e limite, ou para pelo menos apontar para uma posição de memória que possua esses valores de base e limite. Na arquitetura x86, o papel da segmentação é feito por alguns registradores específicos. Por exemplo, esses 3 registradores são específicos para cada tipo de área do processo, de área de endereçamento do processo. Por exemplo, o registrador CS, ele vai apontar para o segmento de código, aquele segmento que só pode ser lido e executado, não pode ser escrito, por exemplo. O registrador SS vai ser responsável pela pilha de execução do processo. O registrador DC para a região de dados. E além disso, a arquitetura x86 tem outros registradores de segmentação para uso geral. Por exemplo, um determinado programa precisa proteger uma determinada área da memória. Dentro do próprio processo, eu preciso ter que proteger aquela área. Então, eu posso botar uma área da memória, virtual, claro, sendo relacionada a um segmento. E esse segmento vai ser traduzido depois, claro, num segmento da memória física. Então, o programador
pode especificar segmentos com esses 3 registradores aí, o ES, o FS e o GS. São registradores para estender aqueles registradores mais básicos que a gente viu anteriormente. Então, por exemplo, o programador quer compartilhar bibliotecas, compartilhar alguma região de memória. Ele pode usar esses registradores para fazer esse compartilhamento. É lógico que isso vai precisar também de uma interação com o sistema operacional, já que compartilhar a memória entre processos precisa da autorização do kernel, mas o que eu quero mostrar com esses registradores que são registradores de uso geral, não necessariamente associados ao código, à pilha, à região de dados, por exemplo. São registradores que o programador pode definir o seu uso. E como é feita a seleção de segmentos na arquitetura x86? Ela pode ser feita de forma implícita ou explícita. E explícita é aquela que a gente já viu. Você diz exatamente qual é o segmento. A implícita, por exemplo, as instruções que são executadas, elas são buscadas utilizando o segmento de código. Lógico, as instruções que o processo tem que executar estão no segmento de código. Então, de forma implícita, a CPU sabe, poxa, se eu tenho que buscar uma instrução, essa instrução vai estar no segmento de código. Essa que é a forma implícita. Eu não preciso dizer qual é o segmento que eu estou utilizando. E tem também a forma explícita. Como a gente já viu anteriormente, a gente, por exemplo, naquele caso que a gente usava os primeiros bits para indicar o segmento. Aquela é a forma explícita. Esse exemplo aí do slide também é outro caso de forma explícita. Na instrução, eu especifico qual é o segmento que eu estou utilizando. Aí, nessa instrução, eu estou dizendo que eu vou usar o segmento que está apontado pelo registrador ES, que é aquele registrador que aponta para segmentos genéricos, não necessariamente um segmento específico de código ou de pilha, por exemplo. Aquele segmento que o programador pode apontar, por exemplo. Bom, provavelmente, antes de vocês ouvirem falar sobre o que é segmento, vocês já tiveram uma falha, se já programaram em C, de segmentation fault. Essa falha é um nome histórico, realmente, que é relacionado a segmentos, que é quando há acesso ilegal a segmentos. Então, você tenta escrever em um segmento somente leitura, você pode ter essa mensagem de erro, segmentation fault. Entretanto, como a gente já vai falar, muitos sistemas operacionais pouco usam a segmentação, mas mesmo assim, a gente usa ainda essa mensagem de segmentation fault. Então, por exemplo, quem programou em C, como eu já falei, vai ter esse erro mesmo quando não há nenhum segmento envolvido. Por exemplo, quando vocês acessam algum ponteiro inválido, vocês recebem essa mensagem. Essa mensagem, quando vocês acessam um ponteiro inválido, não tem muito a ver com segmentação, mas é o nome histórico que se manteve. Só uma curiosidade. Bom, a segmentação resolveu problemas lá do registrador de base limite. Agora você tem uma proteção com menor granularidade. A gente pode proteger o próprio processo dele mesmo, como por exemplo, pode proteger a área de código do processo. A gente tem a possibilidade da comunicação entre processos, possibilidade do uso de bibliotecas compartilhadas. A gente pode alocar a memória de mais eficiente, porque agora, como os processos eles estão espalhados pela memória em alguns pedaços, eu posso redimensionar esses pedaços. Eu posso espalhar melhor o processo pela memória para otimizar o uso da memória, por exemplo. Então, essa menor granularidade que a segmentação me dá em relação ao base limite permite uma alocação de memória mais eficiente. E aí, né,
lá no base limite, a gente tinha a fragmentação interna, como a gente já viu, que ficava aquele espaço entre o heap e a pilha de usuário, que eu tinha que definir um valor. Se esse valor fosse muito grande do meu limite, eu podia estar desperdiçando memória. Se fosse muito pequeno, eu poderia ter que ficar redimensionando o espaço de endereçamento do meu processo toda hora. No caso da segmentação, a gente resolve a fragmentação interna porque a gente tem segmentos. Então, por exemplo, o heap pode estar num segmento, a pilha pode estar num outro segmento, e esse espaço que é desperdiçado, ele pode ser aumentado ou diminuído de forma dinâmica pelo sistema operacional. Como a gente está separando agora o heap do stack, a gente pode focar na necessidade de cada um. Com isso, a gente tende a diminuir a fragmentação interna. Lógico, ainda existe a fragmentação interna, porque a gente pode dar para o heap um pouco mais do que ele precisa. Ainda tem essa fragmentação interna, mas ela é muito menos grave do que no caso do registrador base limite, que eu não tinha essa granularidade. Então aqui eu poderia, por exemplo, ajustar, esse é o caso ótimo, eu poderia ajustar o heap e o stack só exatamente na quantidade de memória que eles precisam de fato. Só que agora, com a segmentação, surge um outro problema, que é a fragmentação externa. A fragmentação externa, como vários segmentos vão sendo criados, vão sendo aumentados, vão sendo diminuídos, acaba que a memória fica com vários espaços livres. E esses espaços livres eles são espalhados. Então aí, por exemplo, nessa memória, eu tenho 3 segmentos e tem alguns espaços livres que estão espalhados pela memória. Por que estão espalhados? Porque algum segmento grande ele existia na memória, ele foi finalizado, porque o processo foi finalizado, algum segmento bem pequenininho foi criado, depois foi finalizado, e esses espaços vão surgindo na memória física. E qual o problema disso? Vamos supor, por exemplo, que um segmento 4 precisa ser alocado nessa memória física. Algum processo pediu esse segmento 4. Ele não vai caber em nenhum lugar, porque ele é grande demais para essas pequenas faixas da memória física, essas pequenas faixas livres da memória física. Então, eu não consigo alocar esse segmento 4, porque por mais que eu tenha memória disponível, eu não consigo alocar porque não tem nenhuma região que é contígua que eu consigo encaixar esse segmento 4. A solução para isso é a compressão da memória, que eu tento, de tempos em tempos, fazer uma organização da minha memória física. Eu organizando a minha memória física, eu consigo arranjar espaço para o segmento 4 entrar. Então, por exemplo, agora, com aqueles mesmos segmentos que eu tinha anteriormente, eu consigo colocar o segmento 4. Entretanto, fazer essa compressão de memória não é nada trivial, porque para isso eu preciso fazer várias cópias de memória para poder organizar esses segmentos. E essas cópias de memória podem ser custosas. Então, é uma solução, mas não necessariamente ela pode ser empregada toda hora em um sistema operacional. Uma mensagem que eu deixei para o final foi que a segmentação é pouco utilizada nos sistemas atuais. Deixei para o final, para a gente não se desinteressar logo no início, porque é importante, mesmo que algum conceito não seja utilizado nos sistemas atuais, pode ser que esse conceito ele reapareça em novas tecnologias. Na área de computação isso é muito comum. É muito comum algum conceito que não era utilizado há anos, ele volte numa nova tecnologia por causa de alguma nova necessidade. Então, a segmentação, por mais que ela não seja muito utilizada nos sistemas atuais, seja pouco utilizada nos sistemas atuais, ela é importante sim de ser estudada. Ela é pouco utilizada por vários motivos que os desenvolvedores de sistemas operacionais
eles optaram por não utilizá-la na sua forma mais completa, mas um dos motivos é a fragmentação externa que ela pode causar. Por exemplo, o Linux de 32 bits, ele já usa pouco a segmentação. Ele usa segmentação, ele suporta segmentação, mas não naquele nível lá de segmento de código, segmento de pilha, segmento de dados. Ele usa num nível muito mais alto que isso. Então ele pouco usa todas as funcionalidades que a CPU, por exemplo, a x86, ela oferece de segmentação. CPUs mais recentes, como a arquitetura x86-64, ela já reduziu bastante o seu suporte à segmentação quando está no modo de 64 bits. Lógico, quando está no modo de 32 bits, ela tem que suportar todo o legado da arquitetura x86, que é a de 32 bits. Então, ela suporta a segmentação. Mas quando está no modo de 64 bits, aquele modo longo, ela pouco usa a segmentação. Então, vários registradores de segmento, eles possuem a base 0, que isso é a mesma coisa que desativar a segmentação. E alguns registradores suportam, a gente consegue ainda usar com alguns registradores, mas o suporte é bem menor do que o caso da arquitetura x86 de 32 bits. Então, a própria CPU vem deixando de suportar a segmentação. E aí, a técnica que substituiu, ou pelo menos está sendo mais utilizada que a segmentação, é a técnica de paginação. A gente vai falar mais sobre ela em outras aulas. Essa aqui é a conclusão geral, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que estudar a segmentação, já que é um conceito que pode acabar surgindo em sistemas operacionais daqui a alguns anos, por exemplo. Bom, então esta aula a gente mostrou a segmentação, que ela é basicamente a generalização da tradução por registrador de base e limite. A gente viu que ela permite a proteção dentro do processo, então a gente pode proteger uma área de código, por exemplo, e permite também a comunicação entre processos e o compartilhamento de bibliotecas. Entretanto, a gente viu que ela gera fragmentação externa. E aí uma forma de solucionar a fragmentação externa é comprimir a memória, mas também, como notado, a compressão de memória pode ser custosa. Lembrando que esta aula é só um resumo, muitos detalhes mais interessantes estão no livro e a leitura é obrigatória. E também, para quem tiver interesse, a leitura complementar indicada aí nesse slide.